Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Você com certeza já escutou o ditado prevenir é o melhor remédio. Mas hoje vamos levá-lo um pouco além. Iremos conversar sobre como é bom descobrir uma doença quando ela ainda está no começo, falar sobre ela e quebrar todos os mitos e tabus que rodeiam um diagnóstico que não estávamos esperando. Outubro é mundialmente conhecido sendo o mês da conscientização do câncer de mama, da importância das ações preventivas e do diagnóstico precoce. A gente sabe que falar sobre isso pode ser algo difícil, e é exatamente por isso que escolhemos trazer essa pauta. Não é legal, não é confortável, mas nós precisamos falar sobre como nossos corpos e nossas vidas podem ser afetados se não nos cuidarmos. E hoje, para falar sobre esse assunto com um pouco mais de leveza, recebemos a incrível Bruna Lauer, que é escritora, palestrante e que sobreviveu à batalha contra o câncer de mama. Mas antes da gente começar, gente, mais uma vez, muito obrigada para todo mundo que está aqui, para todo mundo que acompanha a gente nas redes e para os nossos apoiadores. Vocês sabem, a gente já comentou aqui outras vezes que a gente ama fazer esse podcast, é uma coisa muito gostosa, que a gente está muito feliz com o crescimento, com o alcance que está tendo o programa, mas que ainda assim não deixa de ser um trabalho. A gente investe bastante tempo, bastante energia para criar um programa cada vez melhor, para ir atrás de convidadas incríveis, que nem a Bruna, que está aqui com a gente hoje, para trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. E por isso a gente pede que, se vocês gostam do nosso programa, vocês apoiem a gente através do apoia.se. Uma vez por mês, só a partir de R$8, você ajuda a gente a investir cada vez mais, com mais tranquilidade, com mais tempo, porque assim a gente consegue colocar esse valor em outras coisas também, na edição, em outros trabalhos, em outras tarefas que vão facilitar muito o nosso trabalho. E você ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos que são para os nossos apoiadores, episódios solo comigo, meu e da Camila, newsletters, sorteios de livros semestrais que são indicados pelas nossas convidadas, acesso aos temas do mês com mais antecedência para vocês mandarem dúvidas. Enfim, gente, tem muita coisa legal rolando por lá já. E vocês ajudam o nosso trabalho, é um reconhecimento também que a gente fica muito feliz. Tendo dito isso, agora vamos para o episódio. Bruna, obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vinda e fala um pouquinho sobre você. Olá, Jana, Camila, obrigada pelo convite. Eu que estou super feliz. Corroboro aí com a mensagem do Apoia-se, porque eu sei que, né, empreender sendo mulher, sendo autônoma, isso é um super desafio e eu torço para que o podcast cresça muito, porque é muito lindo o trabalho que vocês estão fazendo. Estou super feliz com o convite. Meu nome é Bruna, a minha primeira formação foi publicidade. E tive o prazer de conhecer vocês quando a primeira pulga atrás da orelha apareceu. E eu acho que ela faz bastante sentido, porque naquele momento em que eu comecei a fazer o curso Crie Seu Caminho, o primeiro chacoalhão veio através de uma outra questão de saúde que eu vivi antes do câncer de mama. E eu sinto que tem tudo a ver com o que a Camila estava falando, né? Como é que a gente pode falar de um assunto que muitas vezes as pessoas não têm interesse, elas deixam para depois, nunca é a prioridade, mas o que eu descobri 2 vezes é que sem esse corpo, sem a nossa saúde, nada mais acontece. Então, claro, eu gosto de dizer que o objetivo não é ter uma vida saudável, mas sim uma vida consciente, porque a nossa vida é corrida, a nossa vida tem 1000 tarefas e muitas vezes a gente não vai conseguir cumprir toda a listinha do que se deve fazer para ter uma vida saudável, mas quando a gente tem consciência, a gente sabe, eu estou no momento
que eu tenho que focar no meu profissional e eu vou olhar para isso, mas eu não perco de vista a ideia de que a minha saúde é importante e daqui a pouquinho eu já vou voltar para lá e já vou cuidar. Então, né, como é que a gente consegue ir equilibrando para manter o estado de saúde, que esse que é o nosso principal ponto, né? Eu gosto de falar no Outubro Rosa e muitas vezes eu sinto que tem, né? E eu também acho que tem a importância das mulheres que levantam a bandeira contra o câncer, né? Conscientização do câncer de mama. Mas o meu maior interesse é falar sobre saúde, né? Como é que a gente consegue não ficar doente? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Como é que a gente consegue começar do começo, que é realmente tomar uma consciência do que significa adoecer, né? É um processo, são muitas coisas. E o câncer, em especial, é uma doença multifatorial. Não é uma única coisa que te acontece, então você vai olhar para essa única coisa e vai estar tudo garantido, né? São várias coisas, então como é que a gente pode ter essa visão do todo? E a gente já tem muito uma legal. cultura. Ai, desculpa. A gente já tem uma Pode cultura falar. de olhar só para a doença, né, Bru? De quando a gente está doente, aí que a gente vai atrás, aí que a gente se preocupa. Então, acho que é meio cultural também, né? De não olhar para essa saúde que você está falando que a gente precisa olhar tanto, né? Com certeza, Camila. E tem uma coisa importante, né? Porque, assim, a doença, ela é sintoma. E aí, muitas vezes, a gente vai lá no médico, o que a gente quer? Remédio para curar o sintoma. Mas a gente não faz o trabalho de investigar a causa. A gente só quer a solução para que aquela situação temporária ela deixe de existir. Mas eu acredito que quando a gente vai olhar para essa saúde de uma forma mais ampla, você vai entender que o adoecimento, ele é complexo. Ele nasce de diversos fatores. E que, é claro, a gente vai tratar o sintoma. Mas se a gente não investiga a causa, se a gente não está disposto a olhar para as outras camadas desse adoecimento, a gente corre o risco de ficar doente de novo. Porque a gente vai vivendo a nossa vida no automático e, de repente, eu sinto, né? Eu já li muito sobre, e o corpo é o último estágio, né? A gente vai recebendo chamados da vida para a gente mudar, para a gente fazer as coisas diferentes, e a gente consegue ir ignorando. E tem gente que consegue ignorar, inclusive, quando chega no corpo. Porque é isso, a pessoa vai no médico, toma um remédio, passa, e daí ela continua vivendo a mesma vida, sem entender que era aquela vida que já é um ambiente propício para uma doença se desenvolver. Então, é um assunto que a gente tem que ter essa mente aberta mesmo, né? Pra gente, se a gente quer mesmo cuidar, se a gente quer mesmo viver até o 100 e viver com qualidade, eu acho que a gente tem que ter realmente essa mente e olhar para todos os aspectos do que diz respeito, né? Acho que é tão importante isso que você está trazendo, dessa questão de olhar para a saúde, porque eu imagino que vocês devem conhecer pessoas assim também. No meu caso, são principalmente homens, né, que têm essa questão mais difícil de cuidar da saúde, de ir no médico, mas que mesmo quando chega no corpo, por exemplo, uma dor de estômago, um refluxo muito frequente, ainda assim não vão no médico. Eles aprendem a conviver com esse sintoma, porque, tá bom, incomoda aqui um pouquinho, tal, daqui a pouco passa, e continua não cuidando da saúde para que isso melhore, continua com os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, às vezes por medo de ir no médico, às vezes por preguiça, é mais fácil eu viver desse jeito, tá tudo bem, não incomoda tanto. E não é assim, né? A gente vai levando essas coisas por quanto tempo até chegar o momento em que ir ao médico e aí já ir para o hospital já não é uma opção. Ou você vai ou você Sim, vai agora porque tá insuportável, né? exato. Eu acredito, sabe, Jana, que esses processos eu olho hoje para a vida como uma vida muito amorosa. Eu vejo que a doença ela não é um lugar de punição. Você não foi uma boa pessoa, então toma aí agora, lida com essa questão. Eu vejo a doença como mais uma atitude amorosa da vida. Porque eu sinto que o que a vida quer é que a gente esteja inteiro na nossa vida.
que a gente esteja vivendo o máximo do potencial da nossa vida. E muitas vezes a gente vai se perdendo no meio do caminho, a gente vai entrando no automático, a gente vai vivendo de uma forma inconsciente. E como você estava falando, sabe, Jana, e eu brinco que, assim, é um pouco da história da minha vida, porque várias pequenas coisas foram me acontecendo. E eu entendo hoje que, às vezes, a gente tem, cada pessoa tem uma área de aprendizado na vida. Tem gente que, putz, vive com problema financeiro e qualquer coisa que se desestabiliza é na vida financeira. A outra pessoa é nos relacionamentos. No meu caso, eu sinto que é o meu corpo físico, que é a minha saúde. E várias vezes, várias coisinhas me aconteciam. Então eu tinha uma amidalite, daí ignorava, daí eu descobri uma hérnia na cervical, queriam me operar, consegui não ser operada. Eu tenho um cisto na tireoide, fiquei 1 ano para ter um diagnóstico de que não era um câncer, e não era, e daí eu brinco que tudo isso veio em forma de convite para eu mudar as coisas na minha vida, e eu fui ignorando. E esses convites, eles foram aumentando o tom, até o momento que começa para mim, né, nesse momento em que eu começo a abrir a minha mente e ver a vida com outros olhos, foi quando eu tive um cisto no ovário, e esse cisto no ovário me levou para uma cirurgia, porque era um cisto que eu não tinha como não operar. Fiz uma cirurgia e 5 dias depois eu já estava na reunião de trabalho. Não numa loucura, naquela vida que eu sei que quem está aí vivendo no mundo corporativo conhece, né? E aí, depois desse caos todo, ao invés de melhorar, eu comecei a piorar. E aí, eu fui descobrir que eu estava com uma infecção. Eu levei 2 meses, e foram 2 meses bem complicados até eu ter o diagnóstico, porque eu sentia dor, mas fazia exame e não sabia o que era. E aí, depois, quando eu recebi o diagnóstico do que eu realmente tinha, a bactéria já tinha comido um disco da minha coluna lombar, e eu tive que ir ser hospitalizada, cirurgia de novo. Mais uma vez eu consegui, tipo, já estava assim, preocupada com o dia que eu ia voltar para o trabalho, e eu tive que reoperar. Eu tive uma reinfecção 10 dias depois. Então, em 3 meses, eu que nunca tinha feito cirurgia nenhuma, tinha feito 3 cirurgias, e naquele momento eu entendi que eu podia morrer. Que realmente, assim, todo esse futuro que eu estava projetando poderia não chegar. E aí veio aquele momento de você criar consciência sobre a vida que você está levando. E naquele momento, quando eu olhei e fiz uma avaliação da minha vida, eu falei, tipo, se eu morresse hoje, eu ia morrer arrependida. Eu ia morrer triste, porque tudo que eu fiz até agora não fez sentido na minha vida. E foi aí que eu comecei a investigar o que era a vida. Eu brinco que, assim, essa é a minha temática. Eu gosto de investigar essa coisa bem pequena, assim, chamada vida, mistério. Porque só esse é o meu tema de interesse, entendeu? Porque eu comecei a perceber as sincronicidades, eu comecei a perceber o que significava, né? Assim, eu entendi que aquele processo de adoecimento, ele estava vindo para me dar um chacoalhão, para eu mudar as coisas na minha vida. E naquele momento eu comecei a mudar, e eu fui transformando várias coisas na minha vida e vivendo, né, assim, abrindo a mente, entendendo o que era esse processo do adoecimento, o que era se manter saudável, o que tinha que ter nessa vida, na minha vida mais, onde eu tinha que colocar minha energia para minha vida ser mais saudável. Daí eu fui entendendo, fui trazendo a prática do exercício físico, fui olhar e falar, poxa vida, nossa, não é um mero acaso, né? Eu acredito que tem uma força maior, que cada um chama de um jeito, mas que tem alguma coisa que orquestra essa loucura toda aqui, e que parece caos, mas não é, tem um significado, tem um sentido de ser. E aí eu vivi, eu gosto de contar um pouco em retrospectiva, porque eu sinto que todo esse processo, ele me fez, no primeiro momento, olhar para esse lugar da doença e ir ressignificando algumas coisas importantes na minha vida. Na época, quando eu vivi esse primeiro processo, eu me sentia fracassada, sentia que as coisas não estavam, que era uma culpa minha no primeiro momento, eu tinha vergonha do que estava acontecendo comigo. Então foram várias coisas que eu fui elaborando ao longo do tempo, até entender que, na verdade, aquilo tudo estava acontecendo para o meu bem.
E foi muito curioso, porque eu brinco que assim, quando eu cheguei pra médica pra falar assim, gente, mas, né, tipo, eu tô fazendo tudo, eu tô comendo direito, tô me exercitando, tô com a terapia em dia, por que que isso tá me acontecendo, né? Tipo, saí do meu emprego, acabei voltando pro mundo corporativo ainda, mas num lugar que eu era respeitada, que eu, né, vivia uma vida com qualidade, ia de bicicleta para o trabalho, então tinha uma coisa toda que fazia muito sentido para mim. E aí eu percebi que faltava ainda mais uma ferramenta, que era saber lidar com as minhas emoções. E aí eu sinto que assim, de novo, né, veio mais uma vez para o meu corpo físico uma coisa que estava vindo para me ensinar, estava vindo para abrir mais ainda, né? Como é que eu conseguia ganhar mais ferramenta, entender mais, incluir mais essa camada. E é muito curioso, né? Porque na época eu falava e falo, né? Até hoje mas eu percebi isso. O que significa a gente estar doente? Porque apesar de eu ter um diagnóstico de um câncer de mama, apesar de eu ter, né, tá ali fazendo um tratamento, eu me sentia muito viva. Eu sentia que a vida pulsava em mim, que o meu desejo pela vida era muito grande, muito diferente de muitas pessoas que estavam no meu entorno, que estavam infelizes com as próprias vidas, que estavam, né, com dificuldade assim, com às vezes desafios muito menores que o meu, mas que tinham um peso muito maior para elas. E dentro desse processo todo, até daí faço um gancho com essa minha fala bem longa, né? Fui entender porque a gente se conheceu nesse curso, né, do Crie Seu Caminho, tentando encontrar sentido, significado na vida profissional. E quando eu fiz o curso na época, 2 anos, 3 anos antes, eu entendi que eu só ia entender o que eu tinha que fazer quando eu me conhecesse em profundidade e que eu ia precisar de tempo para poder ir aprofundando, né? Eu sinto que a doença, ela chega e ela tem essas duas possibilidades. Ela tem a possibilidade de te deixar traumatizado e fechado e diminuir o seu universo. Do mesmo jeito que ela tem essa potência de ampliar o seu universo e fazer você viver a vida de um jeito, né, mais intenso, mais real, um jeito que você aproveite de verdade. Claro, né, eu brinco, eu gosto hoje, já faz 3 anos que eu terminei meu tratamento. E eu gosto de dizer que é muito importante a gente se lembrar que a gente pode morrer amanhã, sem se esquecer que a gente pode viver 100 anos, né? Então, assim, eu tenho que ter uma visão de longo prazo, mas sem perder esse momento do por que eu tô fazendo? Por que, né? Quais são as minhas escolhas? O que me motiva? Porque isso é o dia de hoje. E a nossa vida é a soma do dia de hoje, né? É o dia de hoje com o dia de amanhã, com o dia depois de amanhã, não com as nossas conquistas, né? Que elas vêm e vão. Então, como é que a gente vive com consciência todo dia, né? Falei um monte, gente. Bruna, falando um pouquinho da descoberta da sua doença, foi no exame anual mesmo? Camila, foi muito curioso, porque assim, eu tinha feito todos os meus exames exatamente 1 ano antes, já estava programada para repetir os exames. Como eu tinha 32 anos na época e não tinha nada de histórico familiar, eu fazia só ultrassom. Ainda não era indicado na minha idade fazer a mamografia. E eu estava na minha casa, sentada no sofá, quando eu senti o nódulo. Só que quando eu senti o nódulo, ele era bem alto, assim, na mama, quase no colo. E então dava para ver. Eu olhei no espelho e falei, meu Deus do céu, o que é isso? E naquele momento, eu nem pensei que pudesse ser um câncer de mama. Olha só a pessoa louca, né? Mas eu olhei e falei assim, vai ter que sair esse negócio daqui. E eu só pensava, eu estava ainda com a memória da cirurgia muito viva. E eu falava, gente, eu não acredito que eu vou ter que operar de novo, vou ter que operar de novo. E aí eu fui, né, procurar o ginecologista. Isso foi um dia à noite, no dia seguinte eu estava
eu tinha terapia. Falei, gente, olha só que momento maravilhoso, né? Cheguei lá, a terapeuta me ajudou. Falou assim, olha, então, acho que o primeiro passo, né, é procurar um médico, depois a gente pensa. E eu fui e peguei, passei na médica. No primeiro momento ela até achou que pudesse não ser um câncer de mama, porque existem alguns nódulos que eles são de água e são mais comuns de aparecerem, e que quando você faz a biópsia no próprio laboratório você já tira esse líquido e já está resolvido. E aí quando eu fui fazer o ultrassom mesmo, uma semana, 10 dias depois de sentir, eram 2 nódulos, um não dava muito para palpar porque ele era bem dentro, assim, profundo na mama, e um era redondinho, bonitinho, o outro, quando eu olhei, eu falei, acho que não deu bom não. E aí ali eu senti, né, já no corpo, essa sensação do que estava por vir. Ainda fiquei esperando o resultado, né? Porque, na verdade, assim, do próprio ultrassom, a médica que fez o ultrassom, ela falou, olha, tem que fazer biópsia. E rápido. E eu saí, no dia seguinte já estava com o pedido de biópsia, 2, 3 dias depois já estava de novo no consultório para fazer o exame, né? E aí eu brinco que eu recebi a resposta sem receber, porque os laboratórios, os médicos, né, eles são orientados a não darem diagnóstico. Só que a médica me ligou pedindo o celular da minha médica. E daí eu falei, ela não tem uma notícia boa, porque se fosse uma notícia boa, ela dava para mim. Uma notícia ruim, ela vai ter que dar para minha médica. Quando que um laboratório pede o telefone, né, do médica. médico? Para dar uma notícia, e ela tinha me dito que ela ia pedir para agilizar e tudo, e então foi um processo muito rápido. E aí eu fui até, da minha médica me ligou e falou, você pode vir aqui? Aí eu já tinha certeza absoluta, né, da resposta. E eu ainda fui, assim, eu tinha uma amiga minha que estava trabalhando no mesmo lugar que eu, uma amiga da vida, assim, que tinha entrado nesse trabalho indicada por mim um mês antes, e ela falou, eu vou com você. Eu falei, ótimo, vamos acompanhadas. E tinha uma outra amiga que também tinha sentido um nódulo e também estava investigando, tinha feito uma biópsia também, e ela foi me encontrar também. Então fui eu e minhas 2 amigas para receber a notícia, que no fim a gente já sabia, né, mas eu estava amparada ali naquele momento. E receber o diagnóstico, às vezes, é mais desafiador do que passar pela doença em si. E esse é um dos motivos também pelo qual eu gosto de falar no Outubro Rosa. Por quê? Porque eu sinto que a gente tem, primeiro eu digo que a gente tem uma palavra que é o câncer, e ela diz respeito a uma diversidade muito grande de situações. Então, dependendo do órgão que pega, dependendo da sua idade, dependendo do estágio que ele está, tudo isso vai variar de acordo com o que vai ser o prognóstico para aquela pessoa. Quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico, que eu estava com uma bactéria, ele vem com o nome espondilodicite. Ninguém nunca ouviu falar, nem eu. Eu estava ali numa situação super delicada de uma infecção que não estava conseguindo ser controlada, mas ninguém nem entendia a gravidade, porque ninguém tinha memória sobre aquilo. Na hora que vem a palavra câncer, todo mundo conhece alguém que teve, todo mundo conhece alguém que morreu de câncer, todo mundo. Então vem um imaginário que vem com carregado, que já vem com né? uma história toda. Não só para quem, tipo, para mim que estava ali recebendo, mas em especial no pós, porque você conta para as pessoas, né, o que está acontecendo. A primeira doença, minha primeira situação, não contei para ninguém, eu simplesmente sumi, não dei satisfação, no trabalho eu pedi uma licença e eu me isolei. Nesse segundo momento, eu ia continuar trabalhando e eu falava, gente, amanhã eu vou aparecer aqui, não vai ter cabelo, melhor essas pessoas saberem que eu estou fazendo esse tratamento, entenderem que de vez em quando talvez eu falte no trabalho. Mas o cenário, né, de quando eu recebi o diagnóstico 4 anos atrás, e com certeza hoje
tá melhor do que quando eu recebi o diagnóstico, o câncer de mama especificamente, ele evoluiu muito o tratamento. Remédios para você diminuir os efeitos colaterais. Eu conversei com um enfermeiro e ele trabalhava só com pacientes oncológicos há 30 anos. E ele falou, até os médicos chegarem no protocolo, que é essa palavra que eles usam, né? Então, assim, você tem um diagnóstico tal, dessa forma tal. Então, nestes casos, a gente usa esse tipo de tratamento, que vai variar, mesmo câncer de mama, vai variar. Eu conheço mulher que descobriu com meio centímetro e não fez quimioterapia, por exemplo. Então, é muito complexo porque a gente já antecipa uma série de coisas que ainda nem aconteceram, né? Estão só na nossa cabeça. E eu acredito que você vai ter, a paciente vai ter o tempo de elaborar etapa por etapa, de se entender, de ir vivendo etapa por etapa. Mas parece, né, que vem essa palavra e vem um filme todo, de uma história inteira. E é isso que assusta, que faz a gente travar, né? E quando eu fui contando para as pessoas, eu fiquei... Nossa, no começo, assim, eu inventei uma técnica. Então eu falei assim, eu vou parar de contar para as pessoas. Eu contei para minha melhor amiga, ela chorou. Aí eu contei para minha professora de inglês e ela chorou. E aí eu falei, gente, não vai dar, porque eu tô aqui tendo que lidar com as minhas próprias emoções e com tudo que vai acontecer na minha vida. E eu tô tendo que confortar a pessoa. Tem que dar suporte pro Porque outro, né? Você tem que confortar a pessoa porque você está doente. Exato. Eu acho que, às vezes, passar essa notícia para os outros do seu diagnóstico pode ser quase tão difícil quanto receber o diagnóstico. Você Porque recebe, as é pessoas você não que tem que ajudam, entendeu? não Vão ajuda. vindo camadas de desafios. Na melhor assim, com coração, porque elas se preocupam com você, porque, nossa, elas te amam, elas querem o seu bem, mas elas não ajudam. Definitivamente as pessoas não sabem lidar, a gente não sabe lidar com esse processo de adoecer e de ter Sim. pessoas ao nosso redor que adoeceram. Sim, e daí a minha tática, que eu até deixo aqui para outras mulheres que talvez venham a passar pela situação, ou qualquer outra doença, porque é difícil mesmo. Era assim, eu mandava um áudio para a pessoa, e eu falava, olha, tô com câncer. E as pessoas já tinham me acompanhado dessas minhas outras fases. Então as pessoas já estavam assim, nossa, caramba, meu não acaba. E eu falei, olha, recebi um diagnóstico, tô com câncer de mama, vou entrar nesse processo, tal. Eu sei que é uma notícia ruim de dar, é uma notícia ruim de receber. Então você primeiro recebe a notícia, elabora. Quando você estiver tranquilo, você me responde. Não precisa me responder agora. Porque eu percebia isso, a pessoa precisava de um tempo para ela sentir e para ela poder trazer de volta. E eu até assisti recentemente tem uma série muito legal da Brené Brown na HBO, de um livro que ela está lançando agora, que chama Atlas do Coração. E o último episódio da série, ela fala sobre criar conexão, empatia, compaixão. E ela dá uma série de exemplos, né, da pessoa que ali é uma situação de trabalho, então a pessoa vai falar de uma situação que ela está desconfortável, com medo, insegura, e como a gente recebe, né, sempre na tentativa de tentar controlar. Porque a verdade é que é muito difícil a gente escutar uma notícia ruim. A gente não sabe escutar uma notícia ruim. E eu falo, gente, só vai dar para a pessoa escutar uma notícia ruim se ela tiver tratado as dificuldades dela. Na terapia, nas terapias holísticas, na forma como ela consiga encontrar, entendeu? Mas porque o que acontece? Quando você traz uma notícia dessas, você traz para a pessoa... Você lembra a pessoa que ela pode morrer, que ela pode receber esse diagnóstico também, que as pessoas que ela amam podem morrer. Vem muita coisa, né? Então é muito medo junto. E aí eu acho que a gente não tá mesmo preparado e a lidar com as nossas emoções, que é o que o câncer veio me ensinar um pouco, porque eu me considero muito aprendiz. Eu acho que se eu tô viva ainda é porque eu ainda tenho coisa para aprender. Mas é um processo mesmo.
Eu tava, né, dando uma olhada no seu trabalho, no seu Instagram ontem, e eu vi um post que você fez há praticamente um ano atrás, em 8 de outubro de 2022, que é o Meus Seios, Minhas Escolhas. E a gente vai falar um pouco mais do conteúdo desse post, né, da essência desse post mais para frente um pouco, mas eu quero trazer um trecho que você trouxe que eu achei lindo e, enfim, o câncer veio me colocar nesse lugar de extrema humildade. Eu achava que tinha entendido tudo sobre a vida que gozaria. Gente, desculpa. Eu achava que tinha entendido tudo sobre a vida e que gozaria de saúde plena para sempre, até receber esse diagnóstico e perceber que eu estava errada. Vi todos os meus planos se transformarem do dia para a noite e percebi que, por mais que a gente tente controlar, por mais que uma sensação de controle seja importante para o nosso bem-estar, o nosso poder de ação é muito pequeno. E eu acho que esse trecho tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, né? Todo mundo se vê num cenário de impotência. Tem coisas que você pode fazer, você enquanto paciente, enquanto pessoa que recebeu o diagnóstico, e as pessoas que estão ao seu redor, só que às vezes é assim algo mais paliativo, de apoio, de escuta, de acompanhar no médico, de acompanhar na quimioterapia. Olha, assistir esse documentário, talvez você goste, enfim, coisas desse tipo, mas o poder de ação para controlar a situação é muito pequeno, né? E a gente sempre acha que, acho que ainda mais nos 20 anos, né, que a gente ainda não começou a sofrer com o envelhecimento, a gente acha que vai viver para sempre. De repente você percebe que, cara, mas não é assim, eu estava saudável, era aquilo, né? Eu estava relativamente bem, eu mudei minha vida, eu não vou ser saudável, não vou gozar de saúde plena para o resto da minha vida, como assim, né? É muito difícil, uma questão muito pesada de lidar, né? Sim, sem dúvida, Jana. Eu acho, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é que a Brené Brown fala nesse seriado, né? Mas que era o que eu sentia, que é assim, você tem que primeiro escutar a pessoa para saber assim como ela está lidando. Porque para mim nem era tão ruim quanto era para as pessoas. As pessoas estavam lidando com mais dificuldade do que eu. Só que eu tinha medo, eu estava insegura. Então, ao mesmo tempo, o medo das pessoas, ele ressoava em mim. E daí eu sentia que eu acabava entrando num lugar de descontrole ainda maior. E eu acho que às vezes a gente precisa realmente conseguir só, porque o que acontece, né? A gente quer fugir do sofrimento. Essa é a verdade. Por que eu quero saúde? Porque eu não quero ter que passar pela doença, né? Porque eu não quero ter que... O que uma doença faz? Ela se torna a prioridade da sua vida. Então, putz, os outros planos, eles vão para o segundo, terceiro, quarto lugar, entendeu? Eu ia fazer uma viagem, nunca fiz. Porque acabou a doença e entrou a pandemia, e aí eu resolvi fazer outras mudanças e a prioridade mudou, e aquilo deixou de existir. Então, eu acho que tem esse lado, né? Como é que a gente pode ser rede de apoio? E não é simples, porque às vezes, assim, acontecia muito. Eu tive poucos dias ruins, mas nos dias ruins, eu só queria xingar alguém. E a pessoa me sugeria, tipo, medita. Eu falava, não, amiga, tipo, hoje não é dia. Hoje o dia é de extravasar essa raiva que eu tô sentindo. Então, né, a gente tem essa sensação, né, de querer resolver. E muitas vezes não tem resolução. Tem que só, tipo, esperar que o tempo vai trazer, né? A vida vai acontecer e as coisas vão se reencaixar, se reorganizar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da sua fala. E uma outra coisa importante, que eu acho que também tem a ver com isso que eu estou dizendo agora, é assim, né? Eu entendi que a vida sabe mais do que eu. Então, quando a gente tenta controlar, a gente está com a nossa capacidade de olhar para a vida, de olhar para o futuro, de planejar, e a gente então toma decisões. E como eu disse, né, eu acredito que algo além, né, invisível, mágico, misterioso, sabe mais que eu.
Então, quando eu me abro, talvez a doença fosse exatamente aquilo que eu precisava. Não era o que eu queria, sem dúvida nenhuma. Porque eu olho e falo assim, putz, quem vai escolher em sua consciência, eu quero ficar doente porque eu sei que essa doença vai me trazer aprendizados e vai mudar a minha vida. Mas até Não, isso você é não vai controle, nunca né? escolher. Até Sempre isso é tem controle. Exato. Então, assim, como é que você... Chega a ser contraditório, porque quando eu falo no Outubro Rosa, o que eu sinto dentro do meu coração? Por um lado, eu acho importante a gente entender o que é saúde. Porque muitas campanhas do Outubro Rosa, como ficou famoso, e daí, tipo, toda empresa quer mostrar que, né, sou socialmente responsável e tal, tem uma questão que eu sinto que é recorrente, que as pessoas usam a palavra prevenção para falar sobre mamografia, sobre ultrassom, sobre autoexame. Tudo isso é diagnóstico. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes. Se você vai todos os anos no ginecologista e você faz os seus exames todos os anos, você está se colocando numa situação de descobrir um câncer precocemente, e isso muda todo o desdobrar. Aumenta as suas chances de cura, seu tratamento pode ser mais fácil, uma série de coisas. Então, ele é super importante. Mas prevenção, eu brinco outra coisa. que para mim o Outubro Rosa é uma desculpa, porque quem entender o que é prevenção do Outubro Rosa não está prevenindo um câncer, está prevenindo qualquer outra doença. Porque, cara, você se exercitar, você cuidar do seu psicológico, você cuidar das suas emoções, você se alimentar com consciência, você dosar o seu nível de estresse, tudo isso, ele é para uma vida saudável, independentemente do diagnóstico. Então, tem esse lado que eu falo, gente, tipo, primeiro eu só tenho esse desejo de explicar para as pessoas o que é saúde e doença, o que é prevenção e diagnóstico, porque eu entendo que a gente se confunde. E aí tem um outro lado meu, que é assim, às vezes, mesmo que você esteja fazendo tudo, você fica doente. Por quê? Porque não é só sobre, eu penso, né? Não é só uma ciência exata. Tem um lugar de coisas que talvez eu esteja aqui no ano de 2023 falando sobre mistério e sobre algo acima de nós, mas talvez daqui a 3.000 anos para frente eles descubram outras coisas que hoje a gente não sabe, mas a verdade é que a gente não consegue entender exatamente os motivos. E como eu disse, eu hoje tenho esse pacto comigo mesma, tipo, gente, quero aprender não mais através da doença, tô aberta à vida, vem já assim um mini sinalzinho, eu falo, tá ótimo, vamos aprender, vamos soltar o controle, vamos treinar a paciência no call center mesmo, então assim, eu já vou entrando nesse clima, entendeu? De falar assim, eu quero estar aberta para o aprendizado, enquanto ainda é um sussurro. Mas eu acredito que às vezes a pessoa precisa passar pelo processo, porque como é de dentro para fora, por mais que eu fale, nossa, reflita sobre a sua vida, escolha melhor, tal, às vezes a pessoa precisa sentir a água na bunda. E daí ela fala, não, tá bom, agora eu entendi. Por quê? Porque o que acontece? Eu entendi pela minha experiência. Eu não entendi porque alguém me contou. Eu entendi porque eu vivi no meu corpo. E nada ensina mais do que a experiência. E era isso que eu ia falar, assim, até porque você passou por tudo isso e você chegou nesse lugar. E aí talvez a pessoa não chegou nesse lugar, enfim, não passou pelo conhecimento que você passou e pelos aprendizados que você passou. Então, para ela, realmente, às vezes, ela tem que passar, né? Acontece, enfim. Mas eu acho que é muito isso mesmo. Você está nesse lugar hoje, né? E que bom que você está nesse lugar. Mas eu acho que é isso, né? Cada um tem uma história, né? Sim, exato. E eu sinto, né, que esse lugar do não controlar é entender, em especial, quando são pessoas próximas a gente,
que às vezes vão enfrentar uma dificuldade, e essa dificuldade vai trazer dor, mas também tem a potência de trazer aprendizado. E às vezes a gente fica na ansiedade de querer controlar a situação e tira a pessoa, resgata a pessoa desse lugar de sofrimento. E eu sinto que às vezes você tira exatamente o presente. Da onde ela precisa, o presente você eu tira digo ela da assim, onde ela tipo, precisa a vida tá passar. te dando. Oi? Você tira ela da onde ela precisa passar, né? Aham. Sim, pro próximo passo. E o que eu acredito? Que daí a vida aumenta o tom. Então é melhor, deixa a pessoa viver o que ela tem que viver, enquanto ela consegue lidar. Porque é isso, o que eu entendo no meu corpo físico, e por isso que eu tenho esse compromisso de falar sobre saúde, é porque quando a nossa zona de aprendizado, a nossa conta bancária, ninguém morre. Quando a nossa zona de aprendizado são os relacionamentos e a pessoa tá lá sofrendo sempre, né, nunca dá certo e tal, mas ninguém morre. Quando a nossa zona de aprendizado é o nosso corpo físico, um processo que se inicia nem sempre vai ser revertido. E aí, dentro do que eu acredito, eu acredito em reencarnação e eu acho que o que a gente leva daqui é a nossa consciência. Eu acredito que às vezes você pode ter todo esse processo e ainda assim o seu corpo físico não se recuperar. Porque também é um outro lado da moeda, que eu também cheguei já a falar sobre isso, que é, às vezes a pessoa, eu já ouvi isso, de pessoas que acontece, né, como eu vivi, muitas pessoas que estão passando por desafios de saúde acabam chegando até mim. E eu já escutei uma pessoa falando assim, eu sei que quando eu me curar emocionalmente, psicologicamente, entender minha vida, então meu corpo físico vai se curar, mas o caso dela era muito grave. E daí eu sinto que essa ideia, que para algumas pessoas pode libertar, para ela trazia uma sensação de culpa, sabe? Assim, meu corpo não está reagindo a esse tratamento porque eu ainda não consegui libertar alguma coisa dentro da minha mente. Isso é muito pesado. Então eu acredito que do mesmo jeito que adoecer é um processo complexo, que a gente não sabe exatamente, a gente sabe alguns fatores, mas a gente não sabe como isso tudo se dá, se curar também é um processo. E a gente também não controla. E a gente também não tem tudo na nossa mão. Né, assim, o que é o certo, o que é o errado, quais são os caminhos, eu entrego. Nessa hora, eu falo, cara, eu não sei de tudo. A vida sabe mais que eu. Então, eu deixo a vida seguir, eu deixo o caminho, né, acontecer. Nossa, e tem tanta coisa nisso que você trouxe. Eu acho que um dos, como é que eu vou dizer? Uma ferramenta, não sei, o que tem mais potencial de transformação para a gente, de fazer a gente acordar para o que a gente está passando e para a vida que a gente está levando, muitas vezes uma vida infeliz, é a gente perceber, assim, tá cara a cara, olhando nos olhos, com a ideia de que eu posso não sair viva disso aqui. A morte está muito mais próxima, por mais que eu estou, ok, agora eu estou bem, peguei no começo, mas vem essa escancarado para você, tipo, então, a água não está mais batendo na bunda, ela já está no umbigo, ela já está chegando no pescoço. E por mais difícil que seja vivenciar esse processo, né, acho que é importante a gente não romantizar, você sabe muito bem o que você passou, né? Mas a gente tem esse tempo para processar depois que, tipo, tudo bem, eu estou melhorando, ou a grande tempestade passou, o que eu vou fazer com tudo isso que eu vivi? Eu vou me amargurar e viver com medo e continuar meio que não lidando com as questões que eu já não lidava antes, ou eu vou tentar mudar a vida que eu estou levando agora. Eu não, né, nunca recebi o diagnóstico de câncer, mas em 2015 eu recebi o diagnóstico de doença de Crohn, que é uma doença crônica, e é uma doença ferradíssima também. Passei por um processo assim, um ano entre ensaios, hospital, cirurgia e tudo mais. E foi muito difícil. Eu estou me identificando com muita coisa do que você está trazendo, porque a gente não está falando da doença em si,
mas Uhum. dessa vivência, e eu me isolei muito das pessoas. Chegou uma época que eu me isolei porque eu não tinha condições de lidar com a necessidade de controle dos outros. Então, todo mundo o tempo inteiro me perguntava: você foi no médico? Você está tomando remédio? O que que você está tomando? Ah, eu fiquei sabendo do fulano ali, você devia passar com ele, vai fazer acupuntura, vai fazer aquilo. E quando não era isso, eram olhares de pena. Ai, mas como você tá? Você tá bem? Você tá conseguindo comer? Ai, porque você tá tão magrinha. E isso era horrível, porque, como você falou, eu tava passando por isso, eu já tinha as minhas coisas para lidar. E essa visão dos outros só piorava a visão que eu tava tendo. Se você falou, né, que o câncer vira prioridade, você cuidar da sua saúde vira prioridade e todos os seus sonhos, os seus planos, tipo, não sei quando, não sei se, né, eu vou conseguir fazer. Uhum. A sua vida meio que vira em torno da doença. E isso aconteceu comigo. E o que piorava era que os outros me enxergavam como a pessoa doente. A vida dela é a doença. Então, com ela, eu só falo a respeito da doença. E era muito, muito, muito difícil. Então, né, pegando até com esse caso da pessoa que você comentou, a gente também tenta entrar nessa questão do controle de não, eu vou fazer terapia aqui 3 vezes por semana, porque se eu cuidar do psicológico, eu vou melhorar, meu corpo vai reagir. E aí tem duas questões, né? Primeiro que a vida que a pessoa levava em aspectos de saúde física, de prevenção, pesa muito. Então, se você tinha uma pessoa que bebia pra caramba, fumava, não fazia exercício, só comia tranqueira, o corpo dela não tem condições de batalhar uma batalha tão difícil. Uma pessoa saudável, o corpo já tá mais, né? E eu acho curioso como a gente tem não sei se é uma coisa cultural, mas essa questão da separação entre mente e corpo. Não, eu vou trabalhar aqui, porque aí meu corpo vai entender e ele vai fazer a parte dele. Entende? Ó, aqui já está resolvido, então o corpo, né, agora ele faz aí. E eu sentia muito isso. Era a mente versus o corpo. Eu brava com o meu corpo de por que que ele está fazendo isso comigo? Eu tenho coisa para fazer. Eu tenho uma viagem, eu tenho trabalho. Eu tenho uma vida para viver, meu corpo que lute, sabe? Ele vai ter que se resolver. E não é assim, né? A gente trabalhar como uma unidade. E o corpo ficou doente porque a mente estava doente, entre tantos outros fatores. Sim. Ô, Jana, essa sua. Eu queria falar duas coisas depois de te escutar. Uma coisa é que o nome do meu livro é Uma Oitava Acima. E veio decorrente a uma sessão de terapia, que a minha terapeuta, eu falei assim, gente, eu caí de novo no buraco. E aí ela me explicando que eu caí no buraco de novo, mas eu não era mais a mesma pessoa. Então ela fala que a gente tem as oitavas, e a gente volta nas grandes questões que a gente tem que resolver, mas a gente consegue enxergar de uma outra perspectiva. E daí a gente vai aprofundando o nosso olhar para aquilo. E eu tô dizendo isso, né, porque esse ano, depois de assistir esse documentário, desculpa falar tanto, mas é que ele mexeu comigo Não, tá ótimo. bastante, eu percebi e me emocionei muito, porque eu falei, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, nossa, o meu tratamento, enfrentar o câncer de mama, foi muito melhor do que as pessoas acham, mas foi pior do que eu gostaria que tivesse sido. E isso foi um lugar assim porque você fez essa pontuação e eu agradeço por você ter feito, porque assim eu quis por muito tempo desmistificar o câncer de mama, porque para mim foi uma das partes mais difíceis, ter que lidar com as outras pessoas, ter que lidar com você falou, né, sobre esse lugar de ser vista como um olhar de pena, e eu cheguei a essa conclusão por causa da perda do cabelo. Quando eu fiquei sabendo que ia cair meu cabelo por causa da quimioterapia, eu fiquei muito tensa, só que eu não sou uma pessoa vaidosa, e eu ficava, mas por que eu tô tão nervosa que eu vou perder o cabelo? Eu não conseguia entender por que aquilo tirava meu sono. Até o dia que, fazendo uma terapia alternativa, saiu uma palavra, vulnerabilidade. E aquilo fez todo sentido para mim, porque eu falei assim, nossa, eu vou ficar com cara de doente. E aí, a sua questão de saúde, você pode escolher para quem você vai contar. A minha questão vai estar na minha cara e todo mundo vai saber, sem nem me conhecer. A pessoa nem me conhece, ela já sabe que eu estou passando por uma quimioterapia.
Parece que você tá Então, usando aquelas placas de sanduíche batendo um sino, né? Olha, eu tô doente. exatamente, exatamente. E daí, quando eu olhei e entendi que também era isso que estava me assustando, né? Aquela história, botei a luz, iluminou, eu falei, ah, tá bom, não tô nem aí. Deixa cada um com seus problemas. Mas, por que eu gosto de contar da minha história desde a história da infecção da coluna? Porque desde lá eu tô elaborando. Desde lá eu estava aprendendo. E aí, quando veio o câncer, por exemplo, eu entendi que eu não ia brigar, que eu não ia lutar, que eu não ia esconder, porque essas coisas já tinham sido aprendidas nesse processo anterior. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, e fico feliz que você tenha trazido essa fala, que é assim, gente, mas se para você for difícil, eu te acolho. Para mim não foi, mas para outra pessoa pode ser que seja muito pior, tanto pelo corpo físico, né, pelo estado de saúde, pelo nível da doença, etc, etc, tanto pelo repertório. Às vezes a pessoa não tem ferramenta para lidar, não consegue lidar. Então, eu acho super importante e válida essa fala. E fiquei te escutando, né, e fui me lembrando, porque eu fiz o meu tratamento, como o tumor ele já era grande, eu tive que começar pela quimioterapia, depois eu fiz a cirurgia, depois eu fiz radioterapia. E por conta do tipo de câncer que eu tive que tomar uma quimioterapia oral, que era a última etapa, que a médica falou, você vai tirar de letra, porque eu continuei trabalhando, continuei fazendo atividade física, eu só parei depois da cirurgia, porque eu tinha que ficar 40 dias sem fazer, mas quando deu os 40 dias, eu estava num retiro, e, assim, fazendo yoga 2 vezes por dia, 4 dias. Então, o movimento do corpo, ele ajuda muito, inclusive, a eliminar o remédio, e a manter o corpo firme para continuar aguentando as medicações. E aí, quando veio essa quimio oral, eu falei, beleza, né? Vou tirar de letra. E aí, eu tinha que fazer um exame para ver se eu podia tomar esse remédio. Eu fiz esse exame, disse que eu podia tomar esse remédio. E o meu corpo não processou a medicação. E eu tomei por 15 dias. E aí, eu comecei a ter um efeito colateral. Eu tive uma hipersensibilidade, uma irritação em toda a mucosa do meu corpo. Da boca até lá embaixo. E aí eu tive uma desidratação, uma diarreia, foi uma coisa de louco. E eu fui internada no hospital. E eu estava muito ansiosa, porque eu tinha encontrado sentido na minha vida profissional. E eu ia fazer um retiro no carnaval. E eu estava super animada, planejada, programada. Tudo, né, assim, já trabalhando, organizando e tal. Vivi essa internação, voltei para casa, ainda lutando contra o processo que estava acontecendo no meu corpo, ainda revoltada que eu estava tendo que enfrentar um desafio naquele momento que, tipo, a médica tinha dito que não ia ter. E aí eu fui internada de novo, e aí foi super sério, fui para UTI, fiquei com catéter no pescoço, não conseguia me alimentar, só alimentação endovenosa, e ainda queria ir pro retiro. Tipo assim, meu corpo vai ter que se resolver, ele tem mais esses dias aí para se resolver, porque eu tenho um compromisso. Ele que lute, Na hora, eu tenho planos. exatamente, é claro. O meu plano não é me cuidar agora. Meu plano é, pô, finalmente. Eu passei tanto tempo tentando entender o que eu queria fazer. E aí, quando foi sexta-feira, véspera do carnaval, o dia em que as pessoas estavam chegando pro retiro, eu estava na semi-UTI. E daí eu entendi que não ia dar. Porque nenhum médico ia me autorizar a sair da semi-UTI direto para casa. Então eu ainda ia ter que... Primeiro eu tinha que sair da semi-UTI para depois ir pro quarto, para depois ir para casa. E daí naquela hora eu parei de brigar contra o que estava acontecendo no meu corpo. E aí é impressionante que a hora que eu soltei, o meu corpo começou a reagir. A hora que eu abri mão do controle, o meu corpo começou a reagir. E foi muito curioso, porque daí no dia seguinte eu estava no quarto, 2 dias depois eu estava recebendo a alta, e na quarta-feira de cinzas, a minha tia me levou. E eu participei do encerramento do retiro, que minha mãe e meu pai loucos, né? Tipo, não, você não vai. Eu falava, mas eu tô bem, eu tô ótima, passou, os médicos falaram. E o que acontece? É muito interessante isso também, né? Você sente no seu corpo. Eu sabia que eu não estava bem antes.
E depois eu sabia que eu estava bem, porque o corpo não mente, você não finge. Se você tá com sensibilidade, se você tá percebendo o seu corpo mesmo, se você tá dentro do seu corpo, você sabe. E eu sabia que tinha se encerrado aquele processo. Mas ele me trouxe, primeiro, uma empatia muito grande por pessoas que o corpo não reage, por pessoas que enfrentam muita dificuldade durante o tratamento. E sempre bate na porta e fala, abre mão desse controle, cara, não dá. E eu percebo, assim, que esse é o meu exercício, é abrir mão do controle. Porque quando você tem que enfrentar uma doença, é quase como se você não tivesse alternativa. Você vai abrir mão. Mas quando você está vivendo a sua vida normal, e as coisas parecem ser normais, você vai entrando no automático quando você menos percebe. Eu, no meu caso, né, como é uma questão minha, quando eu menos percebo, eu já estou controlando de novo. E de fato, né, a gente vive num modelo de sociedade que se você não trabalha, você não ganha dinheiro, você não paga a conta. Então, é difícil mesmo a gente conseguir confiar na vida. Mas não tem outra alternativa. Eu tô lembrando muito do Deepak Chopra, não sei se vocês já assistiram, que ele tem as 7 leis universais, né? Cara, Conheço, mas não assisti. você vai amar, assim, porque ele fala muito sobre essa confiança na vida mesmo. Não tem a ver com o assunto, mas tem a ver com tudo que você está trazendo, assim. Essa confiança que a gente tem que ter na vida, porque na real a gente tá aqui para aprender com ela, né? A gente está aqui para aprender com essas experiências. A gente fica tentando controlar, porque na nossa cabeça a gente sabe o que é o certo. Mas na real é que a gente não sabe de nada, né? A gente só está tentando aqui se virar. Mas eu lembrei muito disso, assim. E aí eu queria que você trouxesse, e aí também se você tiver já conversou com outras pessoas que teve a doença também, você falou muito da questão muito não, você falou um pouco da questão do seu cabelo, quando você perdeu, e foi muita cobrança dos outros. Como que estava a sua autoimagem, essa autoestima nesse processo? Camila, eu até deixo uma orientação aqui, que eu tenho uns stories lá no meu Instagram, que eu escrevi sobre o cabelo, porque foi realmente uma coisa que mexeu muito comigo. E como eu disse nesse primeiro momento, hoje eu tenho mais empatia, inclusive com pessoas que a gente vive da imagem. Então, para quem a imagem é importante, com certeza esse processo é ainda mais desafiador. E para mim, dentro do meu processo, né, quando eu entendi que a minha grande questão era eu estar com a plaquinha, né, tô passando por uma quimioterapia, para mim aquilo foi um alívio. E ao mesmo tempo foi uma experiência muito forte de eu conhecer a minha alma. Porque eu percebia que por mais que eu estivesse vivendo muitas transformações muito rápidas do lado de fora, do lado de dentro, era a mesma pessoa. Era uma sensação muito estranha, porque eu imagino que tenha muito a ver com o processo de envelhecimento, em que a gente vai vendo as mudanças no nosso corpo. Só que o processo do envelhecimento, que eu até vou fazer um pequeno adendo, mas eu sinto assim, as mulheres que ficam muito preocupadas, que usam botox, e que etc, elas perdem a oportunidade de ir processando esse envelhecimento aos poucos, porque ninguém envelhece um dia, dormi, acordei com cara de 70 anos. Uhum. O corpo vai caminhando, e se você vai se elaborando, você vai se adaptando. A quimioterapia, ela tem uma questão que o que acontece é tudo muito rápido. Então você está de um jeito, de repente você está de outro, de repente você está de outro, de repente você está de outro. Então acontecia de eu me olhar no espelho e esquecer que eu estava sem cabelo. Então isso era muito forte para eu perceber que por dentro não tinha mudado. Porque eu nem lembrava que por fora estava outra cara. Era outra pessoa que às vezes eu olhava no espelho e falava, meu, quem é essa pessoa? E foi muito forte para mim, foi muito curioso, e eu não sei, eu tô com uma coceira que eu quero raspar meu cabelo de novo. Porque eu me achei bonita. E foi uma coisa muito louca. Várias pessoas olhavam e falavam assim, nossa, você combinou tanto com você. Porque as pessoas paravam para me elogiar e falavam assim, nossa, eu raspei o cabelo curtinho, né?
eu cortei curto primeiro, daí as pessoas, ficou lindo! E daí eu falava, obrigada, mas é que eu tô passando por uma quimioterapia, daí a pessoa não sabia o que fazer com aquilo. Aí eu raspei, aí eu falei, raspado, acho que as pessoas vão parar de falar, né? E as pessoas continuavam, nossa, mas como você tá linda! E eu falava, então, obrigada, mas tô passando por uma quimioterapia. E daí, de novo, dá tilt, né? Tela preta. E eu percebia que isso, para mim, foi um processo muito específico. Não é o que acontece com a maior parte das pessoas. Mas eu fiz duas amigas durante o tratamento. Uma amiga que uma enfermeira nos apresentou, ela também chama Bruna, ela tinha 3 anos, ela tem 3 anos a menos que eu, e a enfermeira falou, meu, vocês duas são muito parecidas, cara, vocês vão se gostar, e um dia a gente estava recebendo a quimioterapia no mesmo dia, se conheceu assim pela porta do quarto, e ficou super minha amiga, e ela, quando ela soube que o cabelo dela ia cair, ela raspou o cabelo e comprou uma peruca. E era uma peruca linda. Se ela não tivesse dentro de um hospital oncológico, você nem perceberia que ela estava de peruca. E para ela foi super importante. E depois eu entendi isso. Falei, nossa, tipo, o que importa é o que é importante para cada pessoa e que bom ela estava lá. E aquilo não era, deixava de ser um problema. E essa outra amiga que eu fiz, 2 anos mais velha que eu, ela é do Rio. E ela é do Rio, não, ela mora no Rio de Janeiro e ela escolheu seguir uma parte que eu usei também durante o meu tratamento. Eu não me informei esse ano, não sei se eles continuam, mas até ano passado eu sei que tinha uma touca de gelo. No caso dela, ela me descreveu como se fosse tipo um ar-condicionado. Porque o que acontece? Como o tumor está na mama, você congela a sua cabeça e os vasos sanguíneos ficam bem fininhos e o remédio quase não sobe. E daí, se o remédio quase não sobe para o seu couro cabeludo, você tende a perder muito menos cabelo, sobrancelha, cílios. Quando você vai fazer, os médicos apresentam, esse é uma outra coisa muito importante de dizer, né? É um super privilégio, porque além de eu estar tratando com um plano de saúde, a minha médica ser particular, eu ainda tive essa possibilidade de usar esse sistema que o plano de saúde não cobre, você paga lá um valor por sessão e congela a sua cabeça. E os médicos avisam, nem todo mundo consegue manter o cabelo e para muitas pessoas a sensação é tão ruim que a pessoa desiste. E no meu caso eu nem ligava, eu realmente senti que não era um problema, mas quando eu percebi que o problema era a vulnerabilidade, eu parei de fazer e deixei ficar careca. Mas essa amiga, ela fez até o fim. E para ela era horrível, ela tinha dores de cabeça, a pior parte da quimioterapia era aquele negócio na cabeça dela, mas ela não perdeu o cabelo. E ficou com o cabelo, e ela tinha pouco cabelo, e mesmo assim ela não perdeu o cabelo, ela conseguiu terminar o tratamento com o cabelo, e o cabelo assim, compridinho, mais ou menos aqui na altura do ombro, que nem o meu. Então, eu entendo que é um ponto, que muitas vezes assim, na hora que eu entendi que as chances de cura eram altíssimas, e eu sentia no meu coração que eu não ia morrer, eu não conseguia parar para pensar em outra coisa do que o cabelo. E foi um processo, meu pai colaborou nesse processo, meu pai apareceu na minha casa com o cabelo raspado, tirou a barba, ficou com um bigode, eu nem reconheci ele, de tão diferente que ele estava. E as pessoas muitas vezes elas falam, né, mas vai passar, é só o cabelo, o importante é a sua saúde. E você fala, a gente sabe de fica tudo quieto, isso. cara, porque, são coisas óbvias. Mas se eu estou sentindo isso, é porque eu ainda não internalizei. Isso não eu não sinto no meu coração, eu entendo com a minha cabeça, mas eu não sinto no meu coração. Então, deixar cada um viver o seu processo da forma como ele se apresenta. Eu gosto de contar a minha história porque eu acho que faz as pessoas talvez refletirem, talvez ampliarem a percepção, se abrirem, mas talvez não, e tá tudo bem. Porque eu acho que cada um está vivendo a sua própria história. E a gente tem que reconhecer e validar todas as histórias. Porque é isso. Eu falava, minha amiga falava assim,
tô com um problema aqui na minha vida, mas eu nem tenho coragem de te falar, porque você tá com... Eu falo assim, mas o câncer pra mim não tá sendo um problema. Então, e eu é que tô, né, assim, sentida por você que tá com esse problema, entendeu? Porque eu não tenho problema. Eu tô aqui, tô passando pelo que eu tenho que passar. Tem um lado, né, de a gente se proteger. Eu não punha atenção na parte ruim, eu só punha atenção na parte boa. E é um jeito que eu percebo que eu nem sei se dá para aprender. Eu sei que é assim comigo. Eu passo por um desafio e eu sempre olho o que tem de bom e minimizo aquilo que tem de ruim. Mas é Ai, uma. Bruna, desculpa até te cortar, que eu acho isso tão potente. É assim, uma forma de enxergar uma situação tão difícil, e que, né, pelo que eu acredito, assim, eu acho que isso com certeza colaborou muito para a forma como você conviveu com a doença, né, para os sintomas físicos, para você não ter sofrido tanto. Eu tô aqui pensando que eu queria que tivesse sido assim comigo, porque eu fui o oposto. E aí, até assim, pegando um pouco da questão da autoimagem, né, que você falou que para você isso não foi tanto uma questão. Eu não sei como que era para você quando, né, que você esquecia que você não tava, você estava sem cabelo, e aí você se olhava no espelho. Porque a primeira coisa que eu pensei foi que se isso acontecesse comigo, eu esqueci, porque é hábito, né, cabelo a vida inteira. E se eu olhasse no espelho, eu ia começar a chorar. Porque eu sou dessa pessoa, eu sempre fui muito vaidosa, e a gente sabe, né? Sendo mulher, a questão da imagem tem um peso muito maior. Eu não perdi o cabelo, assim, mas o cabelo para mim sempre foi um dos, não vou gosto de falar assim, mas enfim, um dos pontos fortes, sabe? Para Uhum, mim, assim, uhum, tipo, mano, é meu cabelo. Sempre foi elogiado, sempre cuido demais. E ele ficou super ressecado, sem visto, ele caía pra caramba, ficou ralo. Mas o pior foi o peso que eu perdi, porque eu não conseguia comer. Eu cheguei a pesar 35 quilos, eu tenho 1,60 m, então eu era ossos. Aquele osso que, se você fica meia hora sentada, mesmo que seja no colchão, e dói. E isso era uma coisa que, cara, acabava comigo. Que eu olhava no espelho e falava, essa não sou eu. Eu não me reconhecia, eu me sentia mal, eu não achava roupa que me servia. Então, para sair, o pouco que eu saía já era muito mais difícil. E eu acho curioso, assim, tem uma coisa que eu critico muito nessa nossa cultura da aparência e na cultura da magreza, porque acho que isso acontece também com pacientes de câncer que muitas vezes não conseguem comer por causa da quimioterapia, né? uhum. Bom, enfim, muita gente elogiava meu corpo. Eu tava pesando 35 quilos e muita gente falava, como você tá linda, você tá tão magra. E me doía mais quando vinha de profissionais de saúde. Porque eu falava, gente, como que pode? Uma ginecologista, uma nutricionista. Chegou a Nossa. um ponto que eu comecei a, que nem você falou, né, que as pessoas elogiavam que você estava careca. E aí você falava, ai, obrigada, mas é por causa da quimio, e a pessoa ficava sem reação. Eu comecei a fazer isso, de falar, então eu tô magra assim porque eu tô com uma doença muito grave, eu não consigo comer, tipo, eu contava um contexto, porque eu me divertia em deixar a pessoa sem reação, de tão absurdo que era para mim o que ela estava falando. Eu queria dar esse chacoalhão, tipo, para de falar isso, porque é agressivo isso que você está falando, eu não tô bonita, eu não me sinto bonita. E essa questão da autoimagem e da autoestima prejudica muito, né? Todos os passos da gente conseguir olhar para as outras partes, olhar para aquilo que. Vamos olhar para dentro, então tudo bem, por fora eu estou diferente, e eu via que por dentro eu também, eu não sabia o que fazer com tudo isso, enfim, é muito complicado. E para a gente que é mulher, essa Sim. questão da autoimagem pega muito. E eu imagino como deve ser horrível para mulheres que precisam fazer a mastectomia. Assim, eu não sei nem se a gente conseguiria pensar em formas de manter a autoestima, de melhorar essa autoimagem durante esse processo, porque assim, para mim é só vive esse sofrimento que uma hora vai ter que passar. Então, Jana, eu acho, né, muito importante também isso tudo que você está trazendo. Eu vivi dentro desse lugar. Eu vou dizer assim, ó, uma das coisas que me ajudaram muito foi
me conectar com esse lugar da espiritualidade. E aí, leituras budistas que eu sinto que eles trazem muito esse lugar assim, né, do zen. Teve muita teoria mesmo, né? Muitos livros que me ajudaram. Eu já estava nesse processo antes do câncer, então eu sinto que tudo isso foi me preparando muito. Porque, né, quando você vai olhar para as filosofias, né, antigas, eles falam, né, muito assim, quem é você? E você fala assim, eu sou uma mulher. Não, essa não é você. Eu sou a escritora. Não, essa não é você. E você fala assim, são atributos que estão colados, mas esse lugar da essência é um lugar muito para além. E eu sinto que essa experiência me trouxe algo que às vezes o guruzinho lá que está sentado meditando não experimentou ainda na vida dele. Então eu vivi, como eu tinha já leituras e repertórios, eu sinto que isso foi muito importante para que eu usasse essa experiência para praticar esse lugar de eu não sou meu corpo, eu não sou a minha profissão, eu não sou a minha emoção, eu não sou a minha mente. Então, tinha horas que o que eu queria era mandar catar coquinho, mas tinham horas que aquilo era um portal que se abria para mim. E além disso, yoga também, que por conta da infecção, uma amiga foi dar uma aula de yoga no Ibira, de graça. E aí eu falei, deixa eu ir aí, ver qual é que é. E eu me apaixonei. E eu falava, gente, isso daqui, né? Eu sou de uma família, minha mãe era de uma família católica, mas ninguém nunca foi rigoroso. Meu pai veio de uma família espírita. Na minha infância ele também não estava conectado com o espiritismo. Então eu sinto que quando eu fui apresentada para o hinduísmo e para o budismo, mas o hinduísmo eu achei muito interessante, porque o hinduísmo ele conta uma história que você sabe que é uma história, né? Tem alegorias e tudo aquilo para mim foi um processo muito importante para eu sair dessa experiência só do nosso corpo, da matéria. Então eu sinto que isso me ajudou pra caramba. E eu tive, né, de novo, uma experiência muito atípica, porque existem mulheres que recebem um diagnóstico de câncer, né? A minha cirurgia, ela foi uma cirurgia bem menos invasiva. Eu escolhi, né, fazer uma coisa bem menos invasiva. Mas quando eu vi o pós e o roxo, que dá uma sensação de mutilação, é forte pra caramba, cara. É muito forte. Eu chorei. E a minha mãe falou, né, tipo, normal, que bom que você tá chorando, porque seria estranho se você não estivesse achando estranho, sabe? Assim, minha mãe não conseguia entender nada, ela achava que eu tava muito louca. E ali naquele momento, né, o pós-operatório mexeu comigo, mas de novo, mexeu assim, tipo, nossa, como o nosso corpo é frágil, sabe? Assim, mais do que tudo. E eu tive uma experiência muito atípica, porque assim, eu entrei num relacionamento ainda careca, entendeu? Com uma pessoa que me conheceu, tipo, no auge. E assim, a gente passou a se relacionar depois, mas a gente se conheceu na pós-graduação, que eu resolvi fazer, estudar cuidados integrativos, porque eu queria entender de saúde. E na pós-graduação eu tava, tipo, eu tinha acabado de acabar a quimioterapia, então eu tava, assim, no estereótipo mesmo da pessoa que tá enfrentando um câncer. Só que eu sinto que eu fui me trabalhando tanto internamente que eu brilhava. E as pessoas queriam estar perto de mim, porque elas percebiam que alguma coisa tinha acontecido comigo, porque eu tava conseguindo lidar com coisas que as pessoas não conseguem lidar. E quando eu escrevi o meu livro, o meu objetivo foi, inclusive, falar que assim, não, eu não iluminei, continuo sendo uma pessoa normal, tenho meus dias bons, os meus dias ruins, mas essas ferramentas todas que estão à disposição, eu sinto assim, sabe, eu fiz constelação familiar, mas eu brinco que eu faço constelação familiar na prática, porque para mim não é ir
fazer uma terapia e querer que seus problemas estejam resolvidos. É sustentar todo dia o que é o seu lugar de filha, o que é, sabe, assim, eu sinto que, assim, né, hoje a gente fala muito de meditação e de repente virou mais uma lista na nossa tarefa do dia a dia, mas viver uma vida meditativa é você voltar pro presente. E tem horas que eu tô totalmente louca, virada no giraia, mas eu sei que existe esse lugar. E daí eu falo, putz, tá bom, tô muito cansada, né? Tem momentos que você fala, não quero, e tá tudo bem. Mas conhecer essas ferramentas para depois virar e falar, tá bom, tipo, eu posso voltar para cá, porque eu sinto que elas me ajudaram pra caramba. Isso é um fato. O autoconhecimento, munido dessas, que às vezes até me dá assim uma certa tristeza, porque eu falo que a gente, né, a nossa sociedade em que a gente come pequenas pílulas de conteúdo e a gente acha que está tudo resolvido na nossa vida e a gente desgasta as palavras até o ponto que você não gosta nem de falar mais aquela palavra. Eu sinto que isso aconteceu muito, né? Esse processo todo, né? As terapias holísticas, o autoconhecimento, a espiritualidade, são palavras que você tem que fazer 1000 aspas, explicar o que você está querendo dizer com aquilo para a pessoa já não te entender errado, entendeu? Já não ir para um outro lugar, porque eu sinto que as pessoas realmente é difícil, não é simples lidar. E eu fiz eu sinto que eu peguei essa teoria toda, mas eu trouxe ela toda para minha prática, para minha vida. E que não é sentar no tapetinho. E que não é ficar ali 20 minutos esperando o cronômetro. É como eu escolho viver a minha vida. As minhas ações, as minhas atitudes. E eu acredito muito, cara, que eu tenho uma referência para onde voltar. Mas eu não me mantenho nesse lugar o tempo todo, porque eu acho que ninguém se mantém nesse lugar o tempo todo. Mas tudo isso ajuda, e isso foi muito importante. Eu acho que já conhecer todas essas coisas também fizeram com que o meu processo fosse muito mais leve e mais fácil de passar. E quando eu recebi o diagnóstico, no primeiro momento eu chorei, eu tive dias ruins, dias que eu falava, caraca, eu já vivi tanta coisa, e por que eu tenho que passar por mais esse desafio? Ao longo do meu tratamento, a minha mãe descobriu um câncer. Quando terminou meu tratamento, a gente entrou na pandemia e no fim desse ano a minha mãe faleceu. Então eu falo, caraca, a vida não dá descanso, é uma atrás da outra. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que todas essas práticas, elas me ajudavam a entrar num outro lugar e falar, cara, é isso. A experiência humana é essa coisa louca, sem sentido, dual, entendeu? Tá bom e tá ruim, e passa mesmo, mas na hora que você tá vivendo é horrível mesmo. Então, eu acho que realmente são muitas coisas que acontecem e essas, eu acho que não tem caminho certo, não tem uma única forma de lidar. Mas eu compartilho a minha história porque eu falo, isso funcionou para mim, pode funcionar para outras pessoas, pode não funcionar também, mas pode. Então, né, tentar trazer um pouco do que deu certo é a minha forma de, sei lá, deixar a migalhinha de pão, sabe? A outra pessoa que vier, ela pode experimentar esse caminho por onde eu andei. Ai, muito Ai, que lindo. lindo. Amei. Sim. E aí eu lembrei, eu já tô a menina das indicações. Lembrei desse livro aqui, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Maravilhoso. É o meu livro preferido. Ele é muito maravilhoso. Ele é melhor do que O Poder do Agora, para mim. E nesse Eu não livro, li esse ainda, tá na nossa, lista, mas agora eu Bruna, vou ter você que vai passar na amar. frente, tá Você vai ótimo. amar. E ele fala muito, acho que bem no comecinho, inclusive, sobre a questão que você falou do eu sou, né? Que a gente não é todas essas camadas, tudo isso que a gente acha que a gente é, porque essas coisas são rótulos. Então você não é a pessoa com câncer, você não é a Camila, você não é a Janaína, você não é a Bruna. Então, assim, ele fala muito disso, né? Do quanto a gente vem aqui, a gente gosta dessas camadas, porque essas camadas traz controle de novo pra gente. Então, beleza, eu sou. Eu acho até engraçado que quando a gente convida alguém, me conta um pouco de você.
Olha, meu nome é tal, eu sou psicóloga, sempre começa com trabalho, né? Sempre tem os rótulos. Uhum. Então, eu lembrei muito desse livro, faz muito sentido com tudo que a gente está trazendo aqui. Sim, com certeza, Cami. Tem até essa coisa, né, muitas vezes a gente já se apresenta, eu sou a Bruna. E as palavras, elas, desde que eu conheci o médico que me operou da infecção, eu já tinha conhecido ele por causa da minha cervical. E putz, ele é um médico muito maravilhoso, assim. Ele fala, foi ele que começou a me dizer desse poder da palavra. E o quanto eu falava assim, a minha hérnia. Então eu tô dizendo que aquilo faz parte de mim. A minha doença, sabe assim, é o meu pai, minha mãe, o meu marido. A gente vai criando camadas e isso é ilusão. Porque na verdade não é nada disso, né? Então, esse trabalho, e eu sinto isso, sabe? Hoje eu tô me reinventando profissionalmente. E é um desafio, né? Estamos aqui nós três e eu tenho certeza que vocês compartilham dessa opinião de que não é simples começar de novo. E ter coragem de, né, se arriscar, principalmente quando esse começar de novo, né, é sempre, na verdade, todo começar de novo é incerto. E às vezes eu olho e falo, tá bom, tem um lugar aqui que às vezes eu fujo, mas que são coisas da vida pragmática, né? Coisas da vida de ordem bem prática da nossa vida material. E eu sinto, né? Eu moro num sítio hoje, fico sozinha há muito tempo, e eu percebo o quanto que esse processo todo me fez. Eu não tenho medo do macro. Eu tô muito, sabe assim, eu não tenho. Eu acho que na hora que eu tiver para morrer, talvez eu sinta medo da morte, porque de novo, né, é soltar o controle, de novo é não saber. Mas eu realmente tenho um nível de entrega, sabe, desse lugar maior da vida. E às vezes quando eu me vejo, eu tô preocupada com pagar a conta mesmo, que é uma coisa bem do nosso dia a dia. Só que o que eu percebo? Eu percebo que quando a gente não tem não se trabalhou, não percorreu um caminho, não se conheceu, não se questionou, aí é pior, porque daí você tem que ter o conflito da vida prática, mas você tem também o conflito dessa vida maior que a gente, né, desse mistério e daí eu acho que fica mais difícil. E daí realmente é não largar do celular, é ter que comer compulsivamente, é ter que assistir séries compulsivamente, porque a gente não consegue nem ficar com a gente. Hoje eu olho e falo assim, tem uma camada do sofrimento que ela não é opcional. Cara, sim, quando uma pessoa morre, você vai viver um luto e vai doer. Quando uma doença chega, você vai ter que enfrentar uma doença e vai doer. E você vai Só viver que, um luto com essa doença também, né? sim, de quem você era, da vida que você tinha, de perceber as mudanças. E aí, eu penso assim, se a gente fosse mais educado para lidar com esse lugar da espiritualidade, lidar com esse lugar da mente, tem um outro sofrimento que não aconteceria, né? Tem um outro sofrimento que a gente poderia ser poupado, que eu sinto que a gente acaba não sendo poupado porque a gente realmente não tem habilidade. Gente, que conversa incrível. Que conversa profunda. A gente acabou indo para outro caminho que a gente não esperava, né, Cá? Mas acho que foi muito melhor, porque é aquilo que você trouxe logo no começo, que vamos falar sobre esse assunto, sobre o Outubro Rosa, sobre câncer de mama, é, de outro lugar. Não vamos falar sobre a dor, é claro, né? A gente falou sobre isso também, mas a doença, os sintomas, a dor, o sofrimento. Vamos falar sobre saúde. Vamos falar sobre como vivenciar esse processo da doença de uma outra forma. Que a gente sabe, né? É claro, é muito individual, vai depender muito de cada pessoa e dos recursos que ela já tem. Para algumas, que nem foi para você, vai ser uma coisa menos
complicada, menos complexa nesse sentido, né, de tudo que você trouxe para outras não, mas acho muito interessante que a gente trouxe esse ponto hoje, né, para mostrar para as pessoas que existem outras formas, existem coisas que a gente pode tirar desse processo, e que toda essa transformação que vem junto não invalida e não impede todo o sofrimento que a gente vai vivenciar, porque é uma doença, é invasiva, é pesada, tudo isso se mantém. É um E, não é um ou. É um Tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente isso. E é importante a gente trazer essa fala. Eu vejo muita gente, né, falando dos dois opostos. Não, gente, porque se isso te aconteceu, por pior que seja a morte de alguém que você ama, levaram até isso para a pandemia, né? É porque alguma coisa boa você pode tirar. E outras pessoas falando, mano, eu não quero tirar nada de bom, porque isso está sendo horrível, está sendo traumático. E não é ou um ou outro. Não precisa ser tipo, vamos olhar para isso o tempo todo, como eu estou vivendo algo de bom, eu vou tirar algo de bom disso, que é aquilo que você falou, tem dias que eu só quero xingar. Eu só quero xingar o universo, Deus, as pessoas, quem quer que seja. Porque tá difícil. Mas aí tem dias que você olha e fala, tá, e o que que eu vou tirar de tudo isso? O que que eu vou fazer com tudo isso, né? E se E acho isso que não chega também, porque às vezes nem chega, e aí você fala, tá bom, eu acho que validar as experiências, né? Validar o que a gente está sentindo, validar o que a gente está vivendo, é muito importante. Eu acho que isso é o mais importante. Tem ferramentas, elas existem, elas ajudam, mas vai ser no tempo da pessoa, da forma como a pessoa conseguir, da forma como fizer sentido naquela caminhada. É isso, né? Tem situações em que a pessoa não tem energia, não tem condições de ir buscar essas ferramentas. Naquele momento, tudo que ela precisa fazer é sobreviver, passar por isso, e tudo bem, né? E às vezes o que ela quer é alguém. Eu quero xingar a vida. Você escuta? Você me escuta? Você escuta o meu desabafo? Porque às vezes a pessoa quer só isso. Eu só quero, nesse momento, desabafar. E tá tudo bem. Tudo bem, né? E acho que a gente pode colocar isso como a conclusão do nosso episódio. Não teria conclusão mais profunda de que é isso, gente. Vai ser tudo, o nome do filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um caos. Tem coisas muito bonitas que podem surgir disso. E vai ter muita merda que você vai viver, porque não podemos negar. E é isso, gente. Que conversa. Ah, Cara, gente, tô super feliz. eu amo como o podcast é vivo, assim, como a Jana falou, Aham. saiu totalmente do que a gente esperava, mas aí um exercício de controle também, né? De sair do controle e de a gente entender, foda-se, não vamos seguir nada disso, vamos falar o que tem que falar. E que bom, foi uma conversa muito boa. Obrigada, Bruna, foi um prazer ter você com a gente. Meninas, eu Antes sinto. disso, desculpa, Bruna, fala sobre o seu trabalho, fala Tá sobre o bom. seu livro, fala sobre as suas palestras, só para Vou você vender fazer seu um peixe. encerramento, tá ótimo. Mas eu ia dizer que, assim, eu entendi que o meu lugar era da fala, da escrita e da fala. E eu sinto que tudo que eu falo primeiro pra mim, porque eu sinto que eu mesma, que vivi tudo isso, ainda assim preciso ser lembrada de todas essas coisas de tempos em tempos. Então eu acho que eu falo primeiro pra mim, mas eu sempre, toda vez que eu vou me colocar num lugar desses, eu fico assim, tipo, o que as pessoas precisam escutar? Porque eu poderia falar aqui por 20 horas seguidas e ainda ia sobrar assunto. Mas às vezes eu entrego também. Eu falo, a coisa vai fluir pro que as pessoas precisam ouvir. Então eu espero que quem escutou a gente até agora tenha sentido que essa era a mensagem que precisava escutar no dia de hoje. Porque não precisa estar passando por um câncer, não precisa estar passando por uma dificuldade, mesmo assim talvez faça sentido. E é isso, eu escrevi esse livro, meu primeiro livro, que chama Uma Oitava Acima, que eu convido as pessoas a conhecerem, porque apesar de eu ter contado
tem sempre coisas novas, diferentes, e é uma outra forma, né, de a gente consumir conteúdo quando ele é escrito. Tem um e-book gratuito também que você consegue acessar ali pela minha rede social, é @brulauer no Instagram, e daí tem os links todos. Eu também faço palestras, costumo fazer no Outubro Rosa, mas eu sinto que esse assunto de saúde, ele é um assunto que a gente deveria falar o ano inteiro, e estou elaborando outros temas para trazer, porque eu sinto que o que eu falo não é só sobre a vida, como eu abri no começo, eu falei, minha investigação sobre a vida é um pouco amplo, no tempo da era digital, que você tem que ser especialista de alguma coisa, mas tudo bem, continuo aqui como uma geminiana investigando tudo. Eu tenho uma newsletter também, que também é gratuita, semanal, então fica o convite quem quiser se inscrever. E lá no meu Instagram, durante o mês de outubro, eu estou publicando alguns conteúdos a mais, além do que a gente conversou aqui hoje. E também trago um pouco dos textos que eu escrevo, um pouco das minhas reflexões. Então, esses são os caminhos para me encontrar e para a gente poder se conectar aí nessa corrente de quem quer viver um mundo diferente, porque eu acho que é isso que nos une aqui hoje, tenho certeza. Maravilhoso, muito obrigada. E Eu tô obrigada para super todo mundo que agradecida. Obrigada para todo mundo que escutou essa conversa. Espero que tenha tocado você de alguma maneira, seja para você enxergar possíveis processos futuros de uma forma diferente, seja seu ou de outras pessoas próximas. A gente já deu algumas dicas muito importantes aqui. Ouçam, por favor. É isso aí, vamos ser E apoio é mesmo. isso. Exato. Muito obrigada, gente. Obrigada, e eu queria lembrar que a gente está com um grupo no WhatsApp que é gratuito, e aí lá a gente divulga toda semana os episódios que saem para vocês não esquecerem, e a gente vai conversando sobre eles também. Então, muito obrigada, beijo e até mais. Beijo e até semana que vem.